Quem cresceu lá pelos anos 90 teve uma infância bastante diferente da rapaziada de hoje em dia, porque para você assistir um filme você tinha que esperar passar no SBT ou alugar uma fita cassete nas locadoras. Não importava se você era criança ou se não queria ver o filme, sempre tinha uma pessoa mais velha vendo aqueles clássicos de filmes de terror que claramente você não podia estar assistindo. Se você sofre do coração, cuidado. De volta. Histórias que o povo conta. Caso de hoje. Existe vida entre os mortos e isso vai ser provado no caso que vamos mostrar na noite de hoje. Você vai conhecer a história de Clementino, um motorista de carro funerário. Uma única cena era suficiente pra gente ficar dias olhando debaixo da cama e fazer aquela famosa apagada de luz e sair correndo também. Então vamos relembrar os filmes de terror que fizeram muita gente crescer traumatizado e é bem provável que pelo menos um deles tenham tirado algumas boas horas de sono sua noite. Olhos Famintos conta a história de dois irmãos que estão viajando por uma estrada quando avistam um homem jogando algo dentro de um cano ao lado de uma igreja. A curiosidade fala muito mais alto nesses dois jovens e eles resolvem ir investigar e acabam cruzando o caminho de uma criatura que está muito longe de ser humana. E antes mesmo de mostrar o monstro, o caminhão já causava um medo enorme na gente. Aquele caminhão enorme surgindo pelo retrovisor, buzinando sem parar e praticamente empurrando os personagens para fora da estrada, deixava muita gente nervosa. A aparência do faminto também era bastante assustadora. No começo do filme você nem entende direito o que ele é. Parece um homem alto usando um casaco comprido e dirigindo um caminhão velho. Quando ele revela a verdadeira forma, aparecem a pele envelhecida, os dentes bastante afiados e os olhos assustadores, principalmente as enormes asas que ninguém esperava. Diferente de muitos vilões, ele não matava simplesmente por matar. Ele escolhia as vítimas e retirava partes do corpo dela para usar em seu próprio corpo. E isso tornava a criatura ainda mais perturbadora, porque ele era uma mistura de várias pessoas que ele já tinha matado. Uma curiosidade interessante é que o filme foi feito com um orçamento bem modesto, mas acabou arrecadando muito mais do que o esperado e virou um grande sucesso nos cinemas. Tá bom, eu não tô nem aí. Navio Fantasma acompanha uma equipe de resgate no mar que encontra um enorme navio desaparecido há décadas, perdido no meio do oceano. A ideia era encontrar uma fortuna abandonada, mas logo eles percebem que o lugar é muito mais sombrio do que eles imaginavam. O navio era enorme, escuro e completamente abandonado. Os corredores eram estreitos, enferrujados e mal iluminados também. Um outro detalhe é que esse navio também parecia ter parado no tempo. Em alguns cômodos ainda existiam móveis, objetos e salões luxuosos, mas tudo coberto por ferrugem, sujeira e sinais de décadas de abandono. E o navio também parecia influenciar a mente das pessoas que entravam nele. Os personagens começavam a enxergar pessoas que não existiam mais, viam salões completamente restaurados e tinham a impressão de que o navio ainda estava cheio de vida. Essas visões faziam cada integrante do grupo agir de maneira bastante diferente. Alguns eram atraídos para determinados lugares e outros até acreditavam estar conversando com pessoas reais. E isso fazia uma confusão não só na mente dos personagens, mas também em quem estava assistindo. Muita gente se perguntava se o que eles estavam vivendo ali era realidade ou ilusão. O filme brincava bastante com essa dúvida entre o que era real e o que era apenas uma ilusão. Aparentemente também, nem todos os fantasmas eles eram do mal. Alguns pareciam até mesmo estar querendo avisar para aquelas pessoas do navio que tinha algo de errado o tempo todo. Enquanto outros estavam presos ao navio, revivendo várias e várias vezes os acontecimentos que levaram àquela tragédia.
Mas sem dúvida, a cena que ficou gravada na mente de todas as pessoas foi logo no início do filme, na abertura. Ela acontece logo nos primeiros minutos e é tão inesperada que pegou muita gente completamente de surpresa. Quem assistiu naquela época dificilmente esqueceu aquela cena. O filme começa mostrando um baile elegante acontecendo no navio. Casais estão dançando, uma cantora se apresenta e tudo transmite um clima de luxo e tranquilidade. De repente, um cabo de aço extremamente afiado se rompe e atravessa o salão em alta velocidade. Naquela época, muita gente não esperava o nível de violência tão explícita logo nos primeiros minutos. E a abertura do filme é uma das mais famosas dos filmes de terror dos anos 2000, e essa sequência acabou se tornando uma das cenas mais lendárias de todo o filme. Minha Casa de Cera acompanha um grupo de amigos que está viajando para assistir um campeonato de futebol americano e no caminho eles acabam encontrando uma cidade praticamente abandonada e cheia de esculturas de cera incrivelmente realistas. O problema é que aquelas estátuas escondem um segredo muito maior do que eles podem imaginar. A própria cidade também deixava uma sensação bastante estranha. As ruas eram vazias, quase não existiam moradores, dava aquela impressão de que qualquer lugar podia esconder alguém observando os personagens o tempo inteiro. Isso fazia o público olhar para cada estátua tentando adivinhar se era um boneco ou se era alguém vivo preso ali dentro. O interessante é que a casa usada nas filmagens foi construída quase que inteira com materiais que realmente lembravam cera. Para gravar o final do filme, os produtores incendiaram o cenário de verdade e conforme o fogo aumentava, a estrutura inteira começava a derreter e afundar, criando aquele visual impressionante, sem depender muito de efeitos visuais. Em Os 13 Fantasmas vemos a história de uma família que herda uma mansão após a morte de um parente milionário. No começo parece que eles ganharam a casa dos sonhos, mas assim que eles entram descobrem que o lugar esconde 13 fantasmas extremamente perturbados. A casa também parecia ter vida própria, as paredes eram feitas de vidro, cobertas por símbolos estranhos e os cômodos mudavam de lugar o tempo todo. Portas abriam e fechavam sozinhas, transformando a mansão em um verdadeiro labirinto. Mas além da casa ser um verdadeiro labirinto, mudando o tempo inteiro, os fantasmas também eram invisíveis. Só dava para enxergar os fantasmas usando um óculos especial deixado pelo antigo dono da casa. Então se você andasse pela casa sem óculos nenhum, com certeza tinha fantasmas ali presentes o tempo inteiro e você não podia ver eles. Um dos fantasmas mais marcantes era o Martelo. Ele era um homem enorme, musculoso, com a cabeça presa dentro de uma espécie de caixa de metal enferrujada, e vários pregos atravessavam o seu rosto. Cada um dos 13 fantasmas tem uma história própria, com nome, personalidade e um passado que explica como ele morreu. Essas histórias não aparecem completamente no filme, mas foram criadas pelos produtores para deixar cada espírito com um aspecto único. Muitos fãs gostam de entender sobre esses detalhes até hoje. Is it too scary? I mean, it's really... Em O Brinquedo Assassino, vemos o garoto Andy que ganha de presente um boneco chamado Chuck. De primeira, ele parece mais um brinquedo comum, mas na verdade o boneco está possuído pela alma de um serial killer, transformando a vida de todos um verdadeiro pesadelo. A ideia de um brinquedo ganhar vida naquela época fazia muita criança chorar porque todo pirralho tinha um boneco parecido com o Chuck em casa. E todo mundo começou a desconfiar dos bonecos depois de assistir esse filme. Chuck conseguia misturar duas coisas ao mesmo tempo. Ele parecia inofensivo por conta do tamanho, mas era extremamente violento quando atacava as pessoas. Outro detalhe marcante era a voz do Chuck. Enquanto ele estava fingindo ser apenas um brinquedo, ele falava de forma amigável e divertida, mas quando ele realmente revelava quem ele era, começava a xingar as pessoas, fazer piadas e enquanto perseguia todas as vítimas. Chegamos! Feche os olhos, conte até 10. Quando acordar, estará no céu. Chuck foi criado usando uma mistura de bonecos animatrônicos, marionetes e até atores crianças fantasiados em algumas cenas. Para épocas, os efeitos impressionaram bastante e ajudaram a convencer o público de que aquele boneco realmente estava vivo. O Chuck virou muito mais do que apenas só um personagem de filmes de terror. Ele se tornou uma lenda. A
Noite dos Mortos-Vivos faz a gente ficar preso com um grupo de pessoas dentro de uma casa, numa fazenda, enquanto os mortos começam a voltar à vida e cercam o local. Enquanto eles lutam para sobreviver, o perigo aumenta do lado de fora e a tensão entre eles cresce cada vez mais dentro da própria casa. O pior é que não existe um único monstro para derrotar. Os mortos simplesmente não paravam de aparecer. Os zumbis não corriam nem davam grandes sustos. O medo vinha da quantidade. Eles ficavam batendo nas portas, quebrando janelas e tentando entrar o tempo inteiro, criando uma sensação constante de que era só uma questão de tempo até que eles conseguissem invadir a casa. Esse filme praticamente criou a imagem dos zumbis como a gente conhece hoje em dia. Antes dele, mortos-vivos era bem diferentes no cinema. Foi a Noite dos Mortos-Vivos que popularizou essa ideia de pessoas mortas voltarem à vida. E mesmo sendo um filme em preto e branco e com um orçamento bem baixo, ele revolucionou o gênero do terror e influenciou praticamente todos os filmes e séries de zumbis que vieram anos depois. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado fala sobre 4 amigos que depois de atropelarem um homem em uma estrada durante a noite, decidem esconder o acidente e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Um ano depois, eles começam a receber bilhetes com frases falando sobre o acidente e sabiam exatamente o que eles tinham feito. Diferente de monstros ou fantasmas, o vilão desse filme podia ser qualquer pessoa comum e está também em qualquer lugar, o que deixava tudo ainda mais tenso. Ele usava uma capa de pescador escura, chapéu e um enorme gancho de metal na mão. Ele também aparecia silenciosamente no meio da neblina, observando as vítimas antes de atacar. Outro detalhe que deixava o filme muito mais tenso era a sensação de perseguição. Os personagens nunca sabiam quando estavam sendo observados. Quando surgia um barulho estranho, uma sombra ou uma mensagem anônima, a paranoia tomava conta e o caos começava. O medo vinha justamente da dúvida de saber se alguém tinha visto o que eles tinham feito naquela noite ou não. O roteiro foi escrito por Kevin Wilson, o mesmo roteirista de Pânico. Por isso que os dois filmes têm um estilo bastante parecido, misturando suspense, perseguição e personagens jovens também. O elenco também chamou bastante atenção na época porque reuniu os nomes que mais estavam em alta. Uau! Em Anaconda, a gente viaja com uma equipe de documentaristas para a Amazônia. A ideia é registrar uma tribo indígena isolada do mundo. Durante a exploração, eles resgatam um misterioso caçador de cobras e convence o grupo a mudar de rota. O que eles não sabiam é que ele está obcecado em capturar uma anaconda gigante. E assim, ele acabou colocando todo mundo em uma situação extremamente perigosa. O tamanho da anaconda era surreal. Ela era muito maior do que qualquer outra cobra da realidade e atacava sem dar tempo das pessoas se defender. Como a história se passava o tempo todo na floresta, o medo aumentava porque a cobra podia estar escondida em qualquer lugar. Além da anaconda, o próprio ambiente deixava tudo ainda mais tenso. Os rios eram bastante escuros, as matas eram bem fechadas, neblinas e o silêncio da floresta criava a sensação de que havia perigo por todos os lados. Eu acredito também que por ser uma cobra, muita gente ficou com medo, porque isso pode ser muito possível de acontecer. Existir uma cobra gigante no meio da floresta é bastante provável. Para a época, a combinação de efeitos visuais com computação gráfica impressionou bastante a rapaziada e fez essa sequência ficar gravada na memória de muita gente. Outra figura inesquecível era Paul Cerrone, interpretado por Jon Voight. Seu jeito calmo e um comportamento cada vez mais estranho acabava sendo tão perigoso quanto a própria anaconda. Enquanto todos queriam sobreviver, ele estava disposto a arriscar a vida de tudo e todos para capturar a cobra gigante. Anaconda foi um enorme sucesso de público e acabou se tornando um dos maiores clássicos da sessão da tarde. Até hoje, quando alguém fala sobre animais gigantescos, Anaconda é um dos primeiros nomes que vem na mente das pessoas.
Esses foram alguns dos filmes que marcaram a infância de muita gente, que na época fazia a gente dormir com a luz acesa para esquecer o que a gente tinha visto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e por relembrar comigo esses filmes clássicos de terror. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique ligado porque tem muito mais curiosidades e histórias que vão rolar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.